Oi, gente, meu nome é Júlia, sou professora de História e a aula de hoje vai ser sobre o primeiro reinado. Antes de a gente começar essa aula, eu vou pedir, como sempre, para vocês curtirem, comentarem esse vídeo, mas também para quem puder e quem ainda não viu o vídeo sobre a independência do Brasil, que já está postado aqui no canal, que veja, porque ele serve como um contexto, um antecedente aí para depois chegarmos ao primeiro reinado, que é a aula de hoje. Então, vamos começar? O primeiro reinado, ele vai de 1822 até 1831. Ele marca o período em que Dom Pedro I assumiu o trono do Brasil como, de fato, imperador. Esse período ele foi relativamente curto, porque Dom Pedro I sofreu muitas críticas, insatisfações e não demorou muito para que ele abandonasse aí o trono do Brasil. Mas, como a gente falou, o contexto foi a independência acontecida em 7 de setembro de 1822 e também o reconhecimento de outras nações da nossa independência. O primeiro país a reconhecer o Brasil independente foram os Estados Unidos, que em 1823 tinha uma doutrina conhecida como doutrina Monroe, que dizia basicamente que a nação dos Estados Unidos era uma nação organizada, desenvolvida e que seu destino final seria controlar todo ali o continente americano. Eles tinham uma política que a gente chama de América para os americanos. Ou seja, eles acreditavam que poderiam conduzir outras nações da América para esse desenvolvimento que eles já tinham chegado. Então, nessa época, os Estados Unidos prontamente reconheceram o Brasil como independente, claro que com objetivos econômicos por trás, até mesmo porque eles viam o Brasil como um forte mercado consumidor, então tinha esse motivo também. E isso foi muito positivo para a gente, porque a gente foi reconhecido pelos Estados Unidos de uma maneira geral. O outro país que também reconheceu o Brasil foi Portugal. Só que Portugal demorou muito mais tempo para reconhecer aí a nossa independência, até mesmo por conta dos conflitos, das rivalidades entre brasileiros e portugueses, que a gente fala ali no vídeo sobre a independência. É por isso que é importante vocês verem essa aula sobre a independência em 1822. E Portugal ele só vai reconhecer a gente como independente em 1825. Mas para isso, lá em 1824, a corte portuguesa ela redige uma carta, um documento, falando: olha, tudo bem, vocês querem ser reconhecidos, mas a gente tem algumas condições antes de reconhecê-los oficialmente como uma nação independente. Uma das primeiras condições foi que o Brasil tinha que pagar uma indenização de cerca de 2 milhões de libras esterlinas, o que equivaleria hoje em dia, segundo alguns historiadores, a 1 bilhão de reais. Claro que o Brasil ele não tinha esse dinheiro, né? Então, o que foi feito? Tivemos que recorrer para os ingleses novamente. Quando eu falo novamente, é porque durante a história do Brasil, desde a colonização, a gente tem uma relação ali de dependência com a Inglaterra. Portugal tem essa relação. E nesse pagamento dessa indenização, na prática, esse dinheiro ele mal saiu dos cofres ingleses, porque Portugal já devia ali para os ingleses. Os ingleses, assim, emprestaram ao mesmo tempo que estavam recebendo o valor. Então, quem saiu ali na vantagem foi a Inglaterra. A Inglaterra, ela também reconheceu o Brasil como independente, mas justamente por essa relação de dependência, ela queria manter e exigiu que fossem renovados os tratados comerciais. O que isso quer dizer? A Inglaterra ela quis e exigiu
que os produtos ingleses chegassem no Brasil com uma taxa muito menor, até mesmo com relação aos nossos produtos nacionais, o que de fato fez com que houvesse um atraso no nosso desenvolvimento industrial, porque os produtos ingleses eles tinham uma taxa menor, então eles chegavam muito mais e eram muito mais comprados, vendidos aqui no Brasil do que os nossos produtos realmente nacionais. Lá em Portugal, nessa época também, Dom João VI, ele começou a exigir também uma segunda condição ali de Portugal, que ele recebesse o título de imperador honorário do Brasil. Esse título ele foi mais simbólico, né? Mas é para mostrar que Dom João VI ele queria também um reconhecimento de que fez parte ali dessa construção desse Estado nacional, dessa independência. Então a gente teve que passar por isso para ser reconhecido a nossa independência, principalmente por esses três países, essas três nações. E Dom Pedro I, ele teve primeiramente que lidar com algumas questões internas. Dom Pedro I ele decidiu então convocar uma Assembleia Constituinte para redigir uma Constituição. A nossa primeira Constituição, ela foi chamada de Constituição da Mandioca e foi uma Constituição que foi pautada no número, no número de alqueires de mandioca que os proprietários de terra daquela época tinham. A questão é que essa versão da Constituição, a Constituição da Mandioca, ela dizia que o indivíduo ele só pode votar ou ser votado dependendo desse número de alqueires de mandioca. E esse número de alqueires ele significava a quantidade de escravizados que cada proprietário de terra tinha. Ou seja, era uma condição elitizada, porque só quem tinha escravizados, só quem tinha terras conseguia ali ter essa quantidade de alqueires de mandioca para ser votado ou se candidatar, enfim. Então, essa Constituição da Mandioca, ela começou ali tendo essa exigência, além de uma defesa do liberalismo político e do liberalismo econômico. O que isso significava? Significava que o imperador, Dom Pedro I, ele iria ter os seus poderes limitados por uma Constituição. E esse fator, ele foi o que mais desagradou Dom Pedro I, porque é óbvio, ele não queria ele perder os seus poderes, ele queria um poder ilimitado. E ele não concordou com essa Constituição da Mandioca, com esse liberalismo político e econômico, e ele tenta ali invadir a Assembleia Constituinte, onde os deputados eles bateram o pé, eles resistiram, eles passaram uma noite inteira ali não querendo sair, não querendo acabar com a Assembleia Constituinte. E esse momento ali de conflito foi conhecido como Noite da Agonia, em novembro de 1823. E esse momento ele foi marcado também por muita repressão, porque Dom Pedro I, no final, ele acabou chamando o Exército Real e mandando prender todos os deputados. E aí vem uma questão específica dessa época do primeiro reinado, porque diferente de outras constituições que eram promulgadas, ou seja, elaboradas, eram discutidas entre os deputados, que eram realmente planejadas, uma outra constituição feita agora por Dom Pedro I, porque Dom Pedro ele acabou com a Constituição da Mandioca, fez uma nova versão
E ele fez essa nova versão de uma maneira outorgada, ou seja, ele mesmo impôs essa Constituição, ele a fez em tempo recorde e um dos primeiras medidas que ele tomou foi criar um quarto poder, chamado de poder moderador. Esse poder moderador, ele dava ali, em teoria, um poder ali a mais para equilibrar os outros poderes, que eram legislativo, executivo e judiciário. Mas na prática, esse poder moderador, ele era muito autoritário, porque na prática ele estava acima dos demais, ele controlava os demais poderes. Lembrando que esse quarto poder, ele não existia em nenhum outro lugar. Foi uma invenção também do Brasil nesse momento, feita por Dom Pedro I para justamente os seus poderes serem absolutos, serem ilimitados. Lembrando que o poder de Dom Pedro I, ele, por mais que tenha sido autoritário, ele não é considerado pelos historiadores como um poder absolutista, por conta do contexto, da época, até mesmo da forma da construção do nosso Estado Nacional foi diferente. Então a gente pode sim utilizar o termo de autoritarismo, de imposição, mas não foi um poder absolutista, segundo os historiadores. Outra característica, né, dessa nova Constituição que Dom Pedro I redigiu, conhecida como Constituição de 1824. Então, a gente tem na Constituição de 1824 o poder moderador. Temos também a instituição do catolicismo como a religião oficial do Império. Ou seja, as demais religiões, elas não poderiam ter templos e estabelecimentos públicos para os seus cultos. Os cultos, eles deveriam ser feitos pelas outras religiões de forma doméstica, em casa, porque a religião oficial que deveria ali ser aceita e tinha ali a permissão para ter um estabelecimento, um lugar ali físico, era o catolicismo, a Igreja Católica. E isso dá margem para a gente pensar, né, até mesmo nas perseguições dessas outras religiões, principalmente as religiões de matrizes africanas. Então, essa Constituição de 1824 foi marcada também por essa medida. Outra característica dessa Constituição foi o voto censitário. O voto censitário é aquele voto baseado na quantidade de renda que o indivíduo tem. Então, quanto mais renda o indivíduo tem, melhor, porque ele pode votar. Isso por si só já diz que era uma condição elitizada também, assim como a anterior, e era uma condição que excluía os outros grupos sociais, então os escravizados, os livres, as pessoas pobres, as mulheres, então, nem eram ali consideradas como podem ou não podem votar. Então, era uma condição excludente. Apesar, né, de todo essa elaboração que Dom Pedro I fez, ele estava tentando ali, né, se proteger, mas na verdade o que ele ganhou mesmo foi muita insatisfação. E essa insatisfação, ela chegou até mesmo no Nordeste brasileiro, principalmente na província, no estado de Pernambuco, com a Confederação do Equador. A Confederação do Equador, ela foi marcada por uma revolta liderada ali pelas elites pernambucanas, que acharam uma afronta de Dom Pedro I ter tirado o governador da província do seu cargo e nomear um outro governador de sua confiança.
Os pernambucanos, essa elite, não concordou, achou isso uma ação muito autoritária de Dom Pedro I e reuniu ali, não só em Pernambuco, mas também líderes do Ceará, de todo o Nordeste ali da Paraíba, do Rio Grande do Norte. Eles se uniram e proclamaram de fato uma república. E essa república foi chamada de Confederação do Equador. Claro que esse movimento fez surtir no Dom Pedro I um sentimento ali de ameaça. Por quê? Porque naquela época o Nordeste ele era um eixo econômico muito forte, muito importante. Então, como assim o Nordeste criou uma república e eu aqui no Rio de Janeiro, eu não posso deixar isso acontecer? E aí, Dom Pedro I levou ali, se organizou, se preparou para levar todo o seu corpo de exército, seus soldados, para reprimir essa revolta. Os dois principais líderes dessa revolta foram o Cipriano Barata e o Frei Caneca, que eram muito conhecidos na região. Cerca, então, de 16 líderes, 16 pessoas dessa revolta da Confederação do Equador acabaram sendo mortos, foram enforcados, exceto o Frei Caneca. O Frei Caneca ele era um líder religioso e dizem que chegando ali no momento do seu enforcamento, o soldado, o general, não quis fazer isso, sentiu muito mal porque ele era um líder religioso. Então, eles preferiram ali, naquele momento, fuzilar o Frei Caneca. Então, ele não deixou de morrer, mas ele não foi enforcado, ele foi fuzilado. Até dizem, né, que nesse momento um dos soldados também teve um mal súbito e morreu, e né, na história, no imaginário de que você está matando um líder religioso e isso é pecado. Então, nesse momento dessa revolta, o que aconteceu foi que ela foi reprimida pelas tropas imperiais e, consequentemente, essa insatisfação de Dom Pedro I com Dom Pedro só aumentou cada vez mais ao redor do país. Além desses problemas internos, Dom Pedro I ele vai ter que lidar e teve que lidar com questões externas. A primeira questão externa que a gente pode falar foi a Guerra da Cisplatina. Cisplatina era uma região que atualmente é a região que fica ali no Uruguai, mas naquela época, em 1800, pertencia ao Brasil. E os habitantes da Cisplatina, eles se consideravam, na verdade, muito mais próximos da língua espanhola, até mesmo seus costumes, seus hábitos tinham mais a ver ali com esse lado espanhol e não se consideravam, não se identificavam como brasileiros e queriam se separar do Brasil, queriam a independência. Claro que Dom Pedro I não consentiu isso e novamente enviou, preparou ali toda a sua tropa imperial, o seu exército para a região da Cisplatina. Só que o que aconteceu, o problema todo, foi que a gente, no caso o Brasil, perdeu essa guerra. Em vez de a gente ir lá, Dom Pedro I ir lá e vencer a guerra, a gente acabou perdendo essa guerra. E quando tem um conflito bélico de grande proporção, há muitos investimentos. Os investimentos, na verdade, eles acabam indo todos para armamentos, soldados, mantimentos, ou seja, todos para a guerra, faltando investimentos em outras áreas importantes, como saúde, alimentação, lazer, enfim. E quando a gente perde essa guerra da Cisplatina, a população ela enxerga isso como uma crise. Então a gente entrou numa crise e devido ali à perda do exército imperial, do exército do Brasil,
nessa guerra, e quem liderou, né, quem autorizou esse conflito foi Dom Pedro I. Então, a impopularidade do imperador aumentou muito devido ali a essa guerra da Cisplatina. Outra questão externa também que Dom Pedro I teve que resolver foi a crise sucessória do trono português, porque o seu pai, Dom João VI, ele falece e Dom Pedro I está aqui no Brasil. Então, como é que resolve isso? Vai ficar sem ninguém em Portugal? O que vai acontecer? Dom Pedro I ele ficou numa indecisão muito grande. Isso insatisfez bastante os brasileiros, porque ou você vai ou você fica. O que você vai decidir? A filha de Dom Pedro I, a Maria da Glória, ainda era menor de idade, ela era muito nova, ela não podia lá assumir em nome ali do pai. E Dom Pedro I ele tinha um irmão, o Dom Miguel, e chegou a cogitar a possibilidade do Dom Miguel se casar com a Maria da Glória. Naquela época era comum ali o casamento entre parentes, para manter ali, né, a linhagem familiar no trono português. Acabou que Dom Miguel foi muito mais rápido que Dom Pedro e deu um golpe ali no próprio irmão, e assumiu o trono de Portugal. Isso fez com que, nesse período, Dom Pedro I, ele ficou realmente, assim, perdido no que fazer, se voltava, se ficava no Brasil, e isso só aumentou e foi aumentando essa insatisfação dos brasileiros, principalmente. E para somar a isso, houve também, nesse mesmo período, o assassinato do jornalista Líbero Badaró. Esse jornalista ele era famoso e conhecido por criticar o governo de Dom Pedro I, e devido a essa insatisfação que o imperador estava tendo, o assassinato do Líbero ele acabou servindo como um alvo ali para a oposição falar que quem mandou matar o Líbero foi Dom Pedro I. Contra ali a oposição. Olha, o Dom Pedro I, para acabar com a oposição a ele, olha o que ele fez. Ele mandou assassinar o jornalista Líbero Badaró, que criticava ele fortemente. Então, a impopularidade, como a gente está falando aqui no vídeo e na aula, do Dom Pedro I só foi aumentando, aumentando, aumentando. E aí, ele começou a agir de uma outra forma. Dom Pedro I ele decidiu fazer vários comícios pelo Brasil, em várias províncias, estados, só que ele foi muito mal recebido, principalmente ali em Ouro Preto, em Minas Gerais. As pessoas levaram cartazes chamando ele de assassino, pedindo para ele abdicar do trono, e ele volta assim, muito mal, porque ele realmente ele foi muito rejeitado em Ouro Preto. E o partido português, que ainda existia, ou seja, liderado ali por uma elite portuguesa, fiel a Lisboa, decidiu então fazer uma festa ali para Dom Pedro I, para animar o ânimo, para acalmar os ânimos. Só que a elite brasileira, os brasileiros, obviamente, não concordaram com essa festa, não tinha motivo para ter festa, olha o que está acontecendo. E, de fato, houve, então, o conflito conhecido como Noite das Garrafadas, em que, na verdade, foi mais de uma noite, durou 2 dias, em que brasileiros e portugueses literalmente começaram a se atacar com garrafadas. Tacaram garrafas um no outro, de vidro, muitas pessoas se feriram. Foi uma confusão toda, enorme, chegando ali ao ápice da abdicação de Dom Pedro I. Mas, após então essa Noite das Garrafadas, o que Dom Pedro I tenta também? Ele tenta criar e ele cria um ministério só com brasileiros, só de brasileiros, para agradar a elite brasileira. Mas, ao mesmo tempo que ele agrada um lado, ele desagrada o outro. Então, os portugueses não gostaram nada disso. E Dom Pedro I ele acaba dissolvendo ali esse ministério e cria um outro só com portugueses. E isso faz com que os brasileiros se revoltem novamente. E essa manifestação dessa elite brasileira com Dom Pedro I,
ela começa a ganhar apoio agora até mesmo do exército. O exército começa a apoiar essa manifestação contra o imperador, fazendo com que ele não tivesse outra escolha a não ser renunciar. E é isso que realmente acontece. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdica do trono do Brasil e volta para Portugal, deixando aqui, com 5 aninhos de idade, Dom Pedro II, que é o filho dele. Claro que nessa época, de 1831 até 1840, Dom Pedro II, ele não assume imediatamente o trono. A gente vai ver um período de regências, ou seja, que políticos brasileiros assumem ali o governo do Brasil, até com que houvesse ali a maioridade de Dom Pedro II, que vai se dar com o golpe da maioridade em 1840, que é um assunto para uma outra aula. O que é importante aqui no primeiro reinado, para você que vai fazer a prova do vestibular, é perceber realmente toda essa cronologia e esses acontecimentos para gente falar, né, para você compreender o processo de construção do Estado Nacional, o que foi o poder moderador, como Dom Pedro I ele organizou e ele quis com que o seu poder fosse ilimitado, e para isso ele criou várias estratégias para se garantir ali com a posse do território, da política, da economia. Então é muito importante também essa parte, além da importância de se falar das revoltas, dessa resistência dos brasileiros frente aí a todo esse autoritarismo do Dom Pedro I. Bem, eu espero que vocês tenham, por fim, gostado desse vídeo. Deixem comentário aqui embaixo, qualquer dúvida, e até a próxima aula.